Olá, aluno, seja muito bem-vindo de volta e vamos dar continuidade à nossa capacitação. Agora, nós vamos abordar outros tipos de periodização, dentre elas, tá? A periodização flexível. Você está pronto, então? Ondulatória flexível. Vamos lá? Compartilhando tela com vocês, então. Vem junto comigo, vamos embora. Então, ó, a primeira periodização, variação de periodização ondulatória que nós vamos ver na aula de hoje é a periodização ondulatória flexível, tá? O que seria essa periodização ondulatória flexível e para que ela serve? Vamos dar uma olhada, então. Olha só, né? Esse modelo ele surgiu, então, especialmente para adequar o estado fisiológico e psicológico do cliente para o treinamento. Por quê? Tá? Porque nem sempre, na verdade, dentro da nossa periodização ondulatória, tá? O indivíduo, por exemplo, ele está preparado para executar exatamente a intensidade, o volume que ele precisa, ou precisa não, né? Que estava planejado para ele naquele dia, tá? Então, nesse sentido, tá? O volume e a intensidade ela pode ser ajustada caso o cliente ele não esteja preparado para treinar em alta intensidade naquele dia, por exemplo. Como você deve saber, tá? Dentro da periodização ondulatória, ora, né, a intensidade é alta, ora a intensidade é baixa. Ora o volume é alto, ora o volume é baixo. Só que nem sempre o indivíduo vai estar com estado psicológico ou com estado físico até preparado para executar aquele determinado treinamento. E é por isso, tá, que a periodização ondulatória flexível permite com que a gente venha fazer ajustes para que o indivíduo venha se adequar ao estado psicológico e o estado físico naquele dia. Então, se ele não estiver preparado para executar em alta intensidade, por exemplo, tá? A periodização ondulatória flexível permite essa flexibilização aí no que diz respeito ao volume e à intensidade. Tá? Bom, uma das justificativas, tá, que a periodização ondulatória flexível nos dá, tá, é que é sabido que, especialmente para se treinar em alta performance, força muscular, quando você vai fazer, por exemplo, de 1 a 3 movimentos máximo, por exemplo, o indivíduo ele tem que estar descansado, ele tem que estar em bom estado psicológico, tá? Para conseguir recrutar aí bastante quantidade de unidades motoras e desenvolver força propriamente dita. Nós sabemos, tá, que o treinamento de força propriamente dito, né, quando eu falo treinamento de força, eu digo força pura, por exemplo, o indivíduo ele tem que estar descansado. Por quê? Tá? Porque o estado psicológico ele influencia diretamente aí o recrutamento de unidades motoras, tende a afetar diretamente o recrutamento de unidades motoras. Por quê? Porque o treinamento de força pura, tá? Ele é um treino muito neural, digamos assim, né? A gente depende muito aí do sistema nervoso central para que ele possa funcionar com maestria, tá? Então, nesse sentido, tá? Se o cliente ele não se sentir em condições de naquele dia, por exemplo, executar, né, um treinamento de força muscular ou não se sentir até preparado para executar aí o treinamento de resistência muscular, a estratégia deve ser ajustada, deve ser mudada, tá? A propósito, né, toda a periodização, no meu ponto de vista, inclusive, ela deve ser um tanto quanto flexível. A gente deve sempre executar e adaptar ali a periodização segundo as condições que a gente tem no dia, segundo as condições aí que o atleta nos demonstra, tá? Muito bem, tá? Terminando agora a respeito de periodização flexível, nós vamos agora falar de periodização ondulatória parcial, que é um outro tipo também de periodização. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que seria aí o conceito de periodização ondulatória parcial. Olha só, tá? Nesse tipo de periodização, então, treina-se diferentes intensidades e objetivos dentro da mesma semana. Sendo assim, pode-se mesclar força, hipertrofia e resistência muscular. Então, vamos lá, tá? Ao passo que, né, na periodização ondulatória semanal, toda semana a gente troca volume e intensidade, a cada uma semana, por exemplo. Aqui, na periodização ondulatória parcial, ao invés da gente esperar uma semana para poder trocar a intensidade ou volume, por exemplo, dentro da própria semana, nós faremos uma mudança no que diz respeito a volume e intensidade, tá? E olha só, esse tipo de periodização, ele pode ser útil, especialmente aí para esportistas que precisam desenvolver todas as esferas do condicionamento físico.
tá? Por exemplo, lutadores, tá? Lutadores, por exemplo, seria um público, tá? Que poderia se beneficiar bastante desse tipo de periodização ondulatória parcial. E por que que eu digo isso, tá? Porque lutadores, por exemplo, tá? Ora, eles precisam de resistência, ora eles precisam de força, ora eles precisam de potência, ora eles precisam de hipertrofia. Não diferente, tá? Os indivíduos que praticam esportes coletivos, como, por exemplo, o futebol, o basquete, o handebol, que também precisam de força, hipertrofia, potência e resistência muscular, tá bom? Mas não somente esses atletas, tá? Esse tipo de periodização eu colocaria também para praticantes de academia. Praticantes de academia aí também poderiam se beneficiar bastante desse tipo de treinamento, desse tipo de periodização, porque além de estimular, né, além de estimular a hipertrofia muscular, pode também desenvolver outras aptidões importantes para a saúde de modo geral, como a força e a resistência muscular, tá? Bom, vamos ver então um exemplo de uma periodização aqui, ó, ondulatória parcial para força e hipertrofia. Vamos dar uma olhadinha então o que que nós temos aqui. Um primeiro exemplo, né? Então, olha que interessante, olha só, tá? Nós temos aqui um, dois, três, quatro microciclos, tá? 4 semanas de treinamento. E nós temos aqui uma divisão A e B, tá? Ou seja, né? Vamos imaginar membros superiores, por exemplo, num dia, membros inferiores no outro dia, tá? Então, o que que eu quero que vocês percebam? Olha que interessante, ó. Na segunda-feira, tá? Na segunda e na terça, na verdade, tá? Nós treinaremos aqui zona hipertrófica. Nós faremos aí 3 de 12 movimentos. O indivíduo vai treinar hipertrofia, zona hipertrófica, principalmente no começo da semana, tá? Já no final da semana, olha que interessante, da mesma semana, tá? O indivíduo ele vai treinar 3 de 4 repetições máximas, 3 de 4 movimentos máximos. Ou seja, tá? No final da semana, ao invés de continuar treinando hipertrofia, ele vai desenvolver força muscular. Viu que interessante? Tá? E aí, olha só, né? No segundo microciclo, que é a segunda semana, a gente pode manter, por exemplo, aqui, né? 3 de 12, zona hipertrófica, e mantém também na quinta e na sexta, no final dessa mesma semana, aqui, então, estímulos de força muscular com 4 movimentos máximos, tá? Agora, presta atenção no que vai acontecer agora na terceira semana, o terceiro microciclo, tá? Ao invés de treinar a zona hipertrófica, tá? Começar com treinando zona hipertrófica, eu vou treinar agora, na verdade, resistência muscular. Olha que interessante, ó. 3 de 20, tá? Movimentos, tanto para o treino A, membros superiores, por exemplo, como também para membros inferiores, 3 de 20. Já no final da mesma semana, eu vou treinar, então, zona hipertrófica, mas não agora com 12 movimentos máximos, e sim com 8 movimentos de máximos. Olha só, vou fazer 3 de 8, tá? Tanto no treino A para superiores, como também no treino B para inferiores. E eu vou repetir a mesma estratégia do treino B, ou desculpa, do treino B não, do microciclo número 3, ou seja, da terceira semana, aqui na quarta semana. Ó, vou começar com 20 movimentos máximos, tanto para membros superiores como também para inferiores, e vou terminar a mesma semana treinando aí zona hipertrófica, beleza? Bom, professor, mas e o resto, né? Como é que eu faria, por exemplo, na quinta, na sexta semana, né? No quinto e no sexto microciclo? Ora, eu poderia repetir no próximo mês esse mesmo esquema, tá? Eu poderia manter, por exemplo, esse tipo de periodização, sei lá, por 6 meses, por exemplo, e depois trocar, tá? Ou pelo menos por 3 meses, 6 meses, por exemplo, tá? Nós teríamos aqui, então, uma periodização ondulatória, então, parcial. Se você for treinar, por exemplo, um lutador, se você for treinar, tá? Vamos falar de aplicação prática. Um lutador, né? Um jogador de futebol, um jogador de basquete, por exemplo, tá? Ou um praticante de academia que deseja também desenvolver diversas esferas aí da aptidão física, por que não, tá? Usar a periodização ondulatória parcial, tá bom? Outra coisa, né? Você que conhece já outros tipos de periodização, por que não também usar esse tipo de periodização aqui para variar, né, os tipos de periodização que você já usou anteriormente com o seu cliente.
tá? Existe essa possibilidade também, tá bom? Bom, anteriormente nós vimos aí, né, uma periodização ondulatória parcial para um indivíduo que vai treinar 4 vezes na semana, e eu vos trago aqui uma opção agora, tá? Para um indivíduo que vai treinar 3 vezes na semana, tá? Então, nós temos novamente aqui um treino A e B. Eu quero que vocês reparem, né, que dentro desses 4 microciclos, ora, nós treinamos com 12 movimentos máximos, ora, nós treinamos aí com 6 movimentos máximos. Então, nós treinaríamos, na verdade, hora com 20 movimentos máximos, hora com 12 movimentos máximos e hora com 6 movimentos máximos, né? Então, a gente vai alternando aí, né? Se a gente pensar, então, num treino A e B novamente, como treino de membro superior e inferior, nós teríamos, por exemplo, aqui, né? Então, o treino A com resistência muscular, o treino B com zona hipertrófica, mas na sexta-feira aqui, por exemplo, ó, o treino A, né, que foi feito para resistência muscular na segunda-feira, ó, na mesma semana, na sexta-feira, ele vai treinar o treino A agora com força muscular. Força muscular, tá bom? E aí, ó, como na sexta-feira aqui, né, foi terminado com o treino A, no início da próxima semana, tá? No segundo microciclo, nós teríamos aí, então, o treino B, tá? Que na semana passada, na quarta-feira, foi feito treino de zona hipertrófica, mas agora o treino B vai treinar, então, resistência muscular. Tudo bem? E aí o treino A, que na última sexta-feira, né, fez aqui força muscular, agora vai treinar zona hipertrófica, tá? O treino B, na mesma semana, vai treinar agora pela primeira vez, né, força muscular. Olha aí, sexta-feira. Como aqui terminou, né, com o treino B na segunda semana, para a gente não ficar manco, digamos assim, e manter sempre um treino de membro superior, outro inferior, né? Então, aqui se terminou na sexta-feira com B. Na terceira semana, microciclo número 3, nós começamos, então, com o treino A, que volta agora para 3 de 20 movimentos, depois o treino B, né, para 12, e aí se repete o ciclo novamente, né? 6 movimentos máximos novamente aqui, força para A, e assim por diante, ó. Treino B, 20 novamente, né? 12 novamente aqui, ó, o treino A, e o treino B vem para 6 movimentos máximo. Assim, eu consigo, então, né, ir alternando dentro da mesma semana, hora estímulo de força, hora estímulo de zona hipertrófica, hora estímulo de resistência muscular, tá? Aplicação ideal, como eu havia dito anteriormente para vocês aí, tá? Para você variar o seu treino do seu cliente na academia, para você usar com o seu cliente, né? Aí que quer desenvolver diversas esferas, tanto força como resistência, como hipertrofia muscular, ou uma aplicação muito boa mesmo, excelente aí para lutadores, por exemplo, de modo geral, né? Para atletas de esportes coletivos, de modo geral, e atletas que desejam, que precisam, na verdade, né? Se desenvolver em todas as esferas aí do condicionamento físico, em todas as esferas aí possíveis do treinamento de força, tá? A propósito, né, se fosse, por exemplo, no esporte, como, por exemplo, para o lutador, ou até mesmo para o jogador de futebol, o jogador de handebol, o jogador de vôlei, por exemplo, nós poderíamos incluir também aqui um dia, uma sessão, tá, de potência muscular. Então, dentro da mesma semana, a gente poderia trocar. Segunda-feira ele treina, por exemplo, superior, né, de zona hipertrófica. Na quinta-feira, superior de potência muscular. Na terça-feira, né, zona hipertrófica ou resistência de membros inferiores. E na sexta-feira, potência muscular. Excelente possibilidade também. Beleza? Muito bem, pessoal. No que diz respeito aí, né, à periodização ondulatória flexível e parcial, tá? Eu fico por aqui. O recado que eu tinha que dar, aquilo que eu tinha que ensinar, a gente termina aqui. Eu espero que você tenha gostado, que tenha feito você se aproximar ainda mais aí da periodização e do treinamento de força. Se ficar alguma dúvida, não esquece de voltar ao vídeo, dar uma olhadinha, tá bom? Espero que você tenha gostado mesmo, pessoal. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, tá bom? Eu fico por aqui nessa, mas a gente se vê numa próxima, hein? Até lá!